Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o que é a inflação e por que ela impacta no seu bolso. Então, se você gosta de investir, não se esquece de deixar o curtir aqui para você mostrar para o YouTube que você está interessado em vídeos sobre investimentos. E também para ele mandar mais vídeos para você. E se inscreve nesse canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo e nenhum vídeo. Inflação é o fenômeno da economia que traduz o aumento generalizado de preços de bens e serviços. Entenda tudo sobre o índice e como ele afeta seus investimentos. A inflação é um conceito econômico conhecido entre os brasileiros que está diretamente associado ao consumo. Mas o que é inflação? Quais são as causas da inflação e por que essa palavra causa tantos impactos na economia? E o mais importante, por que a inflação tem uma relação direta com o seu dinheiro? Esse vídeo vai esclarecer por que essa palavra está tão presente no nosso dia a dia. Agora você vai conhecer como funciona a inflação, quais são os principais índices que mensuram a inflação, o que pode ter impacto direto nesse cálculo e quais são as suas consequências. Não há como se livrar dela, mas é possível sim fazer com que a inflação trabalhe a nosso favor. A inflação é um termo da economia usado para designar o aumento generalizado de preços de bens e serviços. Com isso, a inflação representa o aumento do custo de vida e, consequentemente, a redução no poder de compra da moeda. Uma forma simples de perceber a inflação é indo ao supermercado. O preço dos produtos nas prateleiras não são os mesmos praticados há 10, 15 ou 20 anos atrás. Estão mais caros. A inflação também impacta nos valores de itens maiores, como aluguel e automóveis, ou itens de longo prazo, como a mensalidade de uma faculdade ou pós-graduação. Esse aumento de preços não é necessariamente ruim ou prejudicial ao consumidor, principalmente quando é controlado e espaçado ao longo do tempo e vem acompanhado de reajustes no salário mínimo, mas pode causar transtornos para consumidores e para a economia de um país quando aumenta em velocidade maior do que pode ser absorvida. Quais são as causas da inflação? Um aumento nos índices de inflação pode ser influenciado por diferentes causas que podem ser agrupadas em 4 grandes causas. Primeiro, seria o aumento na demanda. Segundo, um aumento ou pressões nos custos de produção. Terceiro, a inércia inflacionária, expectativas de inflação. E quarto, seria o aumento de emissão de moeda. As causas também podem ser divididas em causas de curto ou de longo prazo, que aumentam de forma contínua durante meses ou até anos. Dificilmente, no entanto, a causa da inflação será única. Antes, me conta aqui nos comentários como a inflação está afetando o preço dos alimentos na sua cidade. E aproveita também, já deixa o curtir aqui nesse vídeo, se você gosta de aprender sobre economia e também se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações para você receber mais vídeos como esse. Aumento na demanda. O aumento na demanda é uma das causas da inflação mais comuns e simples de entender. Quando há pouca quantidade de um determinado produto que muitas pessoas querem consumir, o preço do produto tende a subir para equilibrar a oferta com a procura. Um exemplo é o que pode acontecer com o preço de uma garrafa de água. Quando o produto está na gôndola do supermercado, junto com outras opções, o preço será um. Contudo, se essa mesma garrafa for vendida em uma praia lotada, em um dia de sol, o preço cobrado será outro. O mesmo pode ser observado com diferentes produtos. Quando há muitas pessoas querendo comprar um carro novo, por exemplo, a tendência é que o preço do produto aumente. Essa situação pode se repetir quando existe muita disponibilidade de crédito na praça, porque quando as pessoas têm maior poder de compra, podem consumir mais e assim aumentar a demanda. Aumento nos custos da produção. A inflação por aumento ou pressões nos custos de produção, também é conhecida como a inflação de custos ou inflação da oferta, e ocorre por fatores que impactam o preço final de um produto. Pode acontecer, por exemplo, quando o preço da energia elétrica
aumenta. Toda a indústria que precisa de eletricidade para sua produção passará a pagar mais caro por isso e, eventualmente, precisará repassar esse custo ao intermediador e ao consumidor final. Pode acontecer também quando o preço da matéria-prima fica mais caro e esse custo, mais uma vez, é repassado ao consumidor final. A inflação da oferta também acontece quando há aumento no preço de combustíveis, porque a logística nacional é dependente da malha rodoviária. Então, quando há elevação em tarifas, taxas e impostos, e até quando acontece uma valorização do dólar diante do real, porque boa parte das matérias-primas e produtos comercializados no Brasil são do exterior e seus preços são aplicados na moeda americana. A inflação de custos também pode causar uma crise na demanda, que por sua vez geraria uma inflação de demanda. Isso porque, se um produtor vê seus custos elevarem para a fabricação de um produto, ele pode optar por produzir uma menor quantidade desse produto, o que por sua vez não seria suficiente para suprir a demanda de consumo. Inércia inflacionária e expectativa de inflação. A inércia inflacionária e expectativa de inflação está relacionada ao processo em que a inflação passada gera uma expectativa de inflação futura. Os reajustes de salários, aluguéis e outros serviços podem elevar a uma inércia inflacionária porque são baseados em um período anterior. A intenção, neste caso, é recompor a renda dos trabalhadores ou do proprietário do imóvel que foi corroída pela inflação. Mas esse tipo de indexação pode levar a uma retroalimentação da inflação. Já a expectativa de inflação tem uma base comportamental. Um lojista, por exemplo, esperando a inflação de demanda e de custos, pode antecipar o aumento dos preços na sua loja, justamente por uma expectativa de aumento generalizado de preço, o aumento de emissão de moeda. O governo também pode influenciar no aumento da inflação, no momento em que os gastos são maiores do que o arrecadamento. Em alguns casos, pode ser preciso imprimir mais dinheiro, ou seja, emitir mais papel moeda para acertar as contas. Quando isso acontece, existe um maior volume de dinheiro em circulação no mercado, mas esse volume não está associado diretamente ao aumento de produção ou à geração de riqueza no país. Dessa forma, o resultado é que com mais dinheiro circulando no mercado, é que a quantidade de oferta de produtos e serviços e os preços aumentam. Como a inflação é calculada? A inflação tem um impacto direto em diferentes aspectos da vida dos consumidores, da alimentação básica até o preço de um imóvel. Por isso, a inflação não é medida apenas por um índice. No Brasil, entre os muitos índices que medem a inflação, o principal para calcular o seu valor oficial é o IPCA, um acrônimo de Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Este indicador é chamado de amplo porque tem o objetivo de abranger 90% da população urbana no país e é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IPCA determina a inflação de produtos e de serviços do varejo consumidos por famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos e leva em conta os valores de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população, como habitação, vestuário, despesas, transporte, comunicação, alimentação, entre outros. Qual é o principal índice de inflação no Brasil? Na cesta do IPCA é calculada a variação dos preços dos bens e serviços consumidos na rotina das famílias brasileiras com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Cada item e serviço presente nessa cesta terá um determinado peso, de acordo com o consumo médio dele pela população. O IPCA é medido entre os dias 1º e o dia 30 do mês, mas mensalmente também é divulgada uma prévia desse índice, o IPCA 15, que usa as mesmas métricas do IPCA, mas é calculado em base com um período de coleta de informação diferente, do dia 16 de um mês até o dia 15 do mês subsequente.
Como se proteger da inflação? A inflação tem um impacto direto para os consumidores, mas é possível proteger ao menos uma parte do dinheiro da inflação. Para conseguir isso, é preciso investir essa parte do dinheiro em alguns ativos específicos com rendimento atrelado à inflação, como o Tesouro Direto IPCA+, por exemplo, ou por meio de investimentos em empresas e ativos que tenham os seus serviços e produtos atrelados à variação da inflação. Títulos públicos são um dos principais investimentos cujo o rendimento é atrelado à inflação. Temos o Tesouro IPCA+, este tipo de título paga uma taxa prefixada de juros mais a variação medida pelo IPCA para os investidores que carregam o título até o seu vencimento. Crédito privado. Títulos de dívida das empresas, as debêntures, também podem ter uma rentabilidade atrelada à variação do IPCA. O mesmo pode acontecer com os certificados de depósito bancário, os CDBs, e as letras de crédito imobiliário, as LCIs, e as letras de crédito do agronegócio, as LCA. Então, a inflação é um fenômeno econômico que afeta diretamente a vida das pessoas e a economia como um todo. Ela pode ter efeitos negativos, como a redução do poder de compra da moeda, a distorção de preços relativos e a redução do padrão de vida das pessoas. No entanto, existem diversas medidas que os governos podem adotar para controlar a inflação, como a política monetária, a política fiscal, o controle de preços e a política cambial. No Brasil, a inflação foi um problema recorrente ao longo de sua história econômica, mas medidas foram adotadas para controlá-la. É importante acompanhar a evolução da inflação e as medidas adotadas pelos governos para controlá-la, pois isso pode afetar diretamente nossas vidas e a economia como um todo. Agora, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber o que é inflação e me fala aqui nos comentários se você entendeu como a inflação atua no aumento dos preços e como proteger seus investimentos. Te espero até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!